Muito bem, pessoal. Nosso gênero textual agora é poemas. Os poemas em si, normalmente, eles costumam ser textos muito agradáveis, né? Porque a maioria deles rimam. E quando eles rimam, eles se tornam, assim, algo diferente. Só ressaltando que poema também é um texto, né? E muitas vezes ele pode ter a mesma dificuldade, para os que têm dificuldade, né? Claro, que não é o nome dificuldade que eu quero dizer, as mesmas exigências, vamos dizer assim, quando se refere à interpretação. Muitas vezes pode ter dupla interpretação, ou muitas vezes pode ser que tenha um personagem oculto, tem algum mistério, né? E o poema em si, ele é interessante porque ele fala de várias coisas que podem estar em qualquer texto que vocês venham estudar, não é? Agora, turma, algumas pessoas se perguntam, assim, qual que é a importância do poema, né? Primeiramente, poema é um gênero textual. Vocês se adequando ao poema, vocês aprendendo a fazer poema, vocês podem participar de concursos de poesias, né? Concursos de poema, que ajuda muito adolescentes iguais a vocês, chegar a uma época que vocês se identificam com que tipo de gênero textual que vocês mais gostam, né? Existem muitos concursos de poemas por aí. Se vocês abrirem a internet, vocês encontram muito, né? Então, assim, mas não ganha dinheiro. Sem preocupar com dinheiro, né? Vamos preocupar, assim, com aquilo que vocês gostam, com aquilo que vocês se descobrem. Vamos deixar para pensar em dinheiro daqui uns tempos, né? Primeiro, vocês têm que fazer uma coisa bem feita, uma coisa de qualidade, caprichosa, que o dinheiro vem depois, tá? Não adianta preocupar com dinheiro, que se preocupar com dinheiro, o que eu vou ganhar, o que eu vou ganhar com isso, vocês vão acabar não ganhando nada. Tá certo? Aí então, voltando aqui para o caso do poema, a nossa esfera de circulação é a esfera literária, né? E muitas vezes o poema também, ele está envolvido com a arte, tá? Quem gosta de arte aí, ó, pode ficar bem atento que o poema, ele em si, ele acaba se tornando uma arte e pode ser manifestado de várias formas. Uma coisa interessante sobre quando nós fazemos um poema é que muitas vezes ele não tem aquelas regras tão rigorosas, vamos dizer assim, né? Poema, poesia, muitas vezes ele pode começar com letras minúsculas, vocês já sabem disso. Às vezes vocês vão se deparar com vários poemas que não vai ter aquelas regras das vírgulas, né? Aqueles pontos. Nem sempre vocês vão ter que preencher uma linha inteira para poder passar para o parágrafo, né? Então, por ele ser uma arte, então ele, vamos dizer assim, entre aspas, ele desrespeita algumas regras, tá? Por enquanto, eu não sugiro vocês a fazerem um poema, construírem um poema que vocês vão começar tudo com letra minúscula, porque vocês vão ter que se defender e talvez vocês não consigam. Por enquanto, sigam as regras. Depois, com o tempo, né, quando vocês se tornarem aí pessoas mais aprofundadas no assunto, que vocês tiverem condição de defender o próprio poema de vocês, aí vocês o manuseiam da forma que vocês entenderem. O poema, ele pode ter diversos caminhos, né? Os poemas, eles podem ser assuntos tristes, alegres, pode-se falar sobre tragédia, felicidade, infância, morte, tá? Por exemplo, teve uma época mesmo na literatura que a maioria dos poetas, eles falavam sobre morte, né? Inclusive uma época em que os poetas, as pessoas em si morriam cedo, uma época que tinha uma disseminação muito grande de doença, né? Principalmente doença sexualmente transmissível. Então as pessoas geralmente morriam jovens. Então as pessoas falavam de uma felicidade que eles tinham tido na infância e que eles estavam aguardando a morte, que é uma coisa que vocês vão entender daqui uns tempos ainda, né? O poema também ele pode se referir à saudade, dor, esperança, comidas, né, guloseimas, diversos tipos de comida, plantas, animais. Na maioria das vezes, os poemas eles são muito procurados quando se trata de datas comemorativas, né? Tipo Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia das Mães, Dia Internacional da Mulher, né? Usa-se muito poemas. Ou, vamos supor assim, talvez você quer fazer uma homenagem a alguém, aí as pessoas
recorrem muito aos poemas, tá? Então, os poemas, eles têm a sua validade. Existem muitos poemas que falam de morte, de dor, de tristeza, porque o poema em si, ele não é, apesar dele normalmente ser bonito, né? Eu particularmente acho a maioria dos poemas bonitos, mas eles também falam sobre tragédias, por exemplo. Tem poema que fala sobre o acidente do Césio 137 lá de Goiânia, tem acidente que fala, tem poema que fala sobre as torres gêmeas, né? Aquelas torres gêmeas que foram atacadas, né? Então, o poema em si, ele é livre para se falar de qualquer coisa, tá? A bomba de Hiroshima, né? Quem já gosta de ler aí, talvez tenha se deparado aí com aquele poema Rosa de Hiroshima, né? Então, os poemas, eles são muitos, né? Eles têm diversos caminhos para serem falados. O poema que nós vamos trabalhar hoje é o poema denominado O Trem de Rosiana Murray. Olha só que poema bonito e interessante. Vai que vem, faz o balanço do trem. A menina, com o nariz achatado na vidraça, enlaça a paisagem com seu olhar encantado. Vem também, faz o balanço do trem. Na bolsa a menina leva pérolas coloridas, girassóis e margaridas, anõezinhos de voz fina e afinadas flautas mágicas. Você vem, faz o balanço do trem. É que a bolsa é cheia de sonhos, alegres e tristonhos, e ninguém sabe para onde leva a menina balançando no coração do trem. Vai que vem. Vem também. Você vem, faz o balanço do trem. Vocês observem que nesse poema há algumas repetições. O poema ele também abre esse leque, né, para repetir. Dependendo, tem muitos poemas, tem várias palavras repetidas. Vocês observem que em alguns casos tem a rima, mas não necessariamente nele todo. Que o poema, tem gente que pensa que todo poema tem que rimar. Não, o poema ele não é obrigatório, tá? Não é obrigatório que ele tenha rima. Assim como ele não é obrigatório ser uma coisa realista, né? Tipo que na bolsa a menina leva pérolas coloridas, girassóis e margaridas, anõezinhos de voz fina e afinadas flautas mágicas. Isso é algo encantado, né? Pode ter um texto comum? Pode, né? Não impede, mas no texto comum, assim, dentro do gênero que se refere, né? Aqui é algo poético, né? Olha, a menina leva pérolas coloridas, girassóis e margaridas, anõezinhos de voz fina. O que será que seriam esses anõezinhos de voz fina, né? Será que é a imaginação dessa menina? Ou será que são brinquedos que ela tem, bonecos? Afinadas flautas mágicas. Olha só. Afinadas flautas, tudo bem, mas flautas mágicas, por quê? Será que são realmente flautas? Será que elas existem? Então, observem que o poema em si, ele se torna algo bonito, algo fantasioso, algo agradável, né? Um adulto vai ouvir, vai gostar, uma criança vai ouvir, vai gostar, né? Rosiana Murray, né? Vocês observem que nós temos aqui o sobrenome, né? Escrito em letra maiúscula, tá? Rosiana, o nome primeiro da pessoa, assim, aqui no caso seria o sobrenome, né? Letra maiúscula. Da onde que foi tirado esse poema? Fardo de Carinho, que é um livro da autora, Belo Horizonte, editora Lê, em 1987, né? A fonte desse livro, Jornadas, blá, 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 isso aqui é a coisa que nós vamos olhar de outra vez, tá certo? Gente, nós já sabemos o poema, nós gostamos do poema, visto que ele rima e não rima ao mesmo tempo. E agora nós vamos saber quem é Rosiana Murray. Primeiramente, vamos ver aqui, vamos ver algumas imagens, né, sobre Rosiana, a poetisa. Vocês observem, ela já é uma senhora, o que não quer dizer que quando ela começou a escrever, ela já, né, pode ser que quando ela tenha começado a escrever, talvez ela fosse mais jovem, né? Rosiana Murray, quem que é? Biografia. O que é a biografia? Quando se refere, né? Fala da vida da pessoa, tá certo? A biografia, vocês sempre têm que procurar saber quem é o autor do livro, tá? Ou daquele poema que vocês estão lendo. Vamos aqui nesse primeiro aqui. Nós costumamos encontrar coisas importantes, né? Nasceu em janeiro, 27 de dezembro de 1950, é uma poetisa e escritora de obras infanto-juvenis brasileira. Ou seja,
poemas que eles são apropriados tanto para crianças, para jovenzinhos adolescentes, né? Já foi falado que ela nasceu no Rio de Janeiro em 27 de dezembro de 50, formada em em literatura francesa pela Aliança Francesa, da Universidade de Nancy. Ela começou a escrever poesia para crianças em 1980, com o livro Fardo de Carinho, influenciada pela autora de Ou Isto ou Aquilo. Quem escreveu Ou Isto ou Aquilo? Cecília Meirelles, certo? Olha só que interessante. Essa escritora, né, poetisa, ela já publicou mais de 100 livros, tá certo? Então, sempre é importante nós sabermos um pouco sobre o autor. Então, ela nasceu no Rio de Janeiro, ela é brasileira, né? Ela é poetisa e escritora e ela recebeu alguns prêmios, tá? O Prêmio ABL de Literatura Infanto-Juvenil é um prêmio de literatura brasileiro oferecido pela Academia Brasileira de Letras, que é a ABL, aos autores dos melhores livros de literatura infanto-juvenil desde 1999. Certinho? Ficou bem explicado, né? E nós vamos continuar depois, tá ok?